Salve, salve galera! Professor Washington na área, mais uma vez aí para a gente começar a nossa aula de Algoritmos 2. Para a gente dar continuidade, eu vou voltar um pouquinho no que a gente viu anteriormente, na nossa aula de antes, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre recursividade. Para essa aula de agora, a gente vai corrigir aquelas atividades que vocês entregaram pelo swap, tá certo? Então vamos lá, vamos implementar aqui em código essas atividades. Primeira atividade, implementar um algoritmo recursivo para ler dois valores inteiros, a base e o expoente, e apresentar o resultado da exponenciação dos valores informados. Então aqui tem um exemplo, né, de como seria a representação deste cálculo. A gente vai precisar solicitar para o usuário, então fala aqui, ó, para ler dois valores inteiros. Então a gente vai precisar solicitar para o usuário que ele informe dois valores inteiros. Um valor inteiro para a base e um valor inteiro para o expoente. Bacana? Após isso, nós vamos então elaborar o cálculo para a exponenciação desses valores informados, para a base e para o expoente. Só para a gente entender como que é feito esse cálculo aqui, ó. Quando a gente tem uma exponenciação, né, uma potência aqui, nós precisamos calcular, né, a multiplicação da base, o número de vezes que nós temos aqui no expoente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na base o número 2 e no expoente o número 3, o cálculo seria 2 vezes 2 vezes 2 novamente, certo? Então, a base multiplica esse valor por ele mesmo, a quantidade de vezes do expoente. Então, aqui 3 vezes. Nesse caso aqui, então, a gente teria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado final aqui dessa exponenciação seria 8. Tá ok? Bom, então, analisando aqui a lógica desse exercício, a gente consegue perceber que há um padrão aqui, né? Que é da multiplicação da base várias vezes. E essa quantidade de vezes vai ser delimitada aqui pelo expoente. Então, através da recursão, né, um algoritmo recursivo, a gente vai estabelecer esse padrão aqui na recursão para resolver esse problema, tá certo? Então, vamos lá para a nossa ideia de desenvolvimento para desenvolver esse pequeno problema aqui. Vou começar aqui o nosso cabeçalho. Perfeito. Vou declarar a função aqui já no início, só sem assinatura, somente a função já de cara, depois a gente volta desenvolvendo ela, tá? Essa função, ela vai retornar um valor para a função main. Então, na função main é que eu vou imprimir, de fato, o resultado. Essa função principal, ela vai fazer o cálculo da exponenciação e vai retornar um valor inteiro, que é o resultado deste cálculo, certo? Então, essa função, ela vai retornar um valor do tipo inteiro. Então, dessa forma, eu preciso declarar essa função como inteiro. Eu vou chamar ela aqui de exponenciação, certo? Essa função ela precisa de dois valores como parâmetro, a base e o expoente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou declarar essas duas variáveis aqui, ó, do tipo inteiro também. Então, vai ser a nossa base e int o nosso expoente, tá ok? Agora, na função principal, eu preciso declarar essas variáveis também para solicitar para o usuário. Então, int, vou chamar aqui de base e expoente também. Vou solicitar para o usuário informar esses valores. Informe o valor inteiro para a base. Esse valor, como ele é inteiro, a gente vai utilizar o identificador %d. E aqui o endereço de memória que vai ser armazenado é na variável b. Vou copiar essa solicitação aqui e vou solicitar de novo para um valor para expoente. Certo? Vou ler aqui esse valor, também do tipo inteiro, identificador %d, e vou armazenar na variável e. Por fim, eu vou chamar a função exponenciação
só que eu vou chamar essa função já dentro de um printf para apresentar esse resultado. Então, vou colocar aqui, ó, printf resultado. Só resultado por %d. E aqui na chamada do valor, né, para ser apresentado aqui nesse %d, vai ser a própria função exponenciação. Vou passar os valores lidos aqui como parâmetro, né, o b e o e. Base e o expoente, certo? Perfeito, então a função principal vai ser somente essa. Vai solicitar aqui os dois valores, a base e o expoente, como foi solicitado na atividade, né? Implementar um algoritmo recursivo para ler dois valores inteiros, a base e o expoente. E apresentar o resultado da exponenciação dos valores informados. Então, essa impressão do resultado vai ser feita nessa linha, tá ok? Agora que vem a parte legal, a gente vai desenvolver a função exponenciação aqui. Né? Deixa eu ver, eu acho que eu fiz exponenciação. Exponenciação. Tá? Tem que ficar o mesmo nome aqui, né? A função e a chamada dessa função. Perfeito. Então a parte legal agora é implementar de fato essa recursão, tá certo? Vamos lembrar então da regrinha da recursividade. Bom, primeiro ponto, essa função recursiva, ela é dividida em duas partes, né? Duas ou mais, mas são duas principais partes. A primeira parte é o caso base, é onde a gente chega na conclusão daquela recursão. É onde não há mais como, não precisa ser feita essa recursão, né? Não tem mais como ser feita a recursão. Então, esse é o caso base. É o caso mais simples possível aqui na recursão e é onde é finalizado essa recursividade. Depois nós temos os casos gerais, né? O caso geral. A gente pode ter 1, 2, 3, pode ter vários casos gerais. O que seria o caso geral? É onde essa função ainda não foi resolvida e ela precisa executar essa recursão, que é a chamada da própria função. Então, nós temos que identificar essas duas situações, tá? Primeiro, a gente vai identificar aqui o caso base, que é qual que é o ponto onde essa recursão ela não tem mais necessidade de existir. Bom, aqui a gente pode estabelecer duas condições. Se a minha variável b ou a minha variável e for zero, ou seja, se a base ou o expoente for zero, eu retorno zero, né? Porque não tem como calcular uma exponenciação de zero. Na verdade, até tem, né? Deixa eu só fazer um teste aqui, só um pouquinho. Bom, trouxe aqui a calculadora para a gente tirar a prova real aqui, né? Então, vamos lá. Ó. Número 0. Número 0 no expoente 0 é igual a 1. 8 ao expoente 0 é igual a 1. Então, qualquer valor que a gente colocar aqui ó, no expoente 0 é igual a 1, certo? Esse caso é um caso base, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Ó. Se o meu expoente for igual a 0, então o retorno vai ser 0, tá ok? Então, o expoente é o que fica lá em cima, na parte de cima. Se ele for 0, o resultado já é 0. Se não, aí vem a questão da base, né? Se a base for 0 e o expoente for qualquer outro valor, o resultado aqui, o retorno, é 0. Então, a base é 0, mas o expoente é qualquer outro valor, então o resultado é 0. Então, eu tenho dois casos bases aqui, tá? Diferentes. Então, se o expoente for 0, retorna 0. Se a base for igual a 0, retorna 1. Ok? Agora, se não chegou em nenhum desses casos bases, aí a gente tem o caso geral, que é o caso em que a gente precisa executar a recursão, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se não foi executado esse cara, não foi retornado 0, não foi retornado 1, então automaticamente ele vai cair aqui na terceira condição. Essa condição é a condição geral, tá? Não obedeceu aqui as bases, eu nem preciso fazer uma condição para ela, tá? Não caiu no caso base 1. Vou até comentar aqui, ó, caso base 1. E aqui, caso base 2. Tá? Então, não tem necessidade de eu colocar uma condição aqui para o caso geral. Por quê?
Caso os casos bases não forem alcançados, o caso geral é que vai ser executado, tá certo? Então, perfeito. O que eu vou executar aqui de recursividade? Tá? O que eu preciso executar aqui? Visto que nós precisamos multiplicar a base pela base, certo? A quantidade de vezes que foi delimitado ali no expoente. Então, o que eu vou retornar aqui? Ó? Eu vou retornar a minha base vezes alguma coisa, certo? Esse alguma coisa vai ser o resultado da exponenciação, dessa função exponenciação. Então, eu vou chamar novamente essa exponenciação aqui, passando novamente a base, porque ela sempre vai se repetir. O que vai mudar aqui, ó, é o expoente. Então, é até uma regrinha da recursividade. A gente tem que chamar a função recursiva, mas tem que ser feita alguma coisa para que esse caso geral ele se aproxime do caso base, certo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a base, ela vai ser sempre constante, tá? Vou multiplicar aqui a base pelo retorno da exponenciação. Deixa eu ver se eu digitei certo aqui, tá certo? Ó, aqui o primeiro parâmetro, ele vai permanecer sempre o mesmo, tá? Ele não vai modificar, ele é estático, porque é a base, né? A base vai ser multiplicada por ela mesma várias vezes. Então, esse cara aqui ele não muda. O que vai mudar é o expoente. E esse expoente ele vai decrementar. Por que decrementa? Bom, se o expoente for 5, por exemplo, cada vez que essa recursão ela for executada, né, que ela for chamada, esse expoente ele tem que ser menor, para que em algum momento ele chegue aqui no caso base. Tá? Eu poderia fazer, na verdade eu só poderia fazer com expoente, né? Se eu fizer com a base, a multiplicação ela não vai ser coerente, né? Porque a base ela tem que ser multiplicada por ela mesma. Então eu não poderia fazer a subtração aqui de b, tá? Por esse motivo, porque o b ele tem que ser igual todas as vezes. Então o expoente ele tem que ser decrementado na medida que eu vou multiplicando ali a base pela base, tá? Então aqui, ó, o meu expoente ele vai ser enviado com menos 1. Tá ok? Então, esse cara vai multiplicar pelo retorno disso aqui. Ó. O retorno ele pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser o retorno aqui da própria recursão. Tá? Bom, deixa eu ver o que mais. E aqui eu só vou dar um retorno. Como essa função aqui ela é do tipo inteiro, ela precisa retornar alguma coisa para alguém, né? Então eu vou dar um return aqui, certo? E isso aqui, ó, é o que vai ser empilhado na memória do computador. Então, como eu tenho uma multiplicação pela recursão, na medida que essa recursão ela for sendo empilhada, essa multiplicação ela fica em stand-by, até que todas as funções recursivas sejam resolvidas e vai sendo desempilhado na memória, trazendo o resultado ali para multiplicação por b, tá certo? Bom, vamos testar essa função aqui. Vou compilar ela aqui, ver se não tem nenhum erro. Pediu para salvar. Vou salvar aqui na primeira atividade 1. Perfeito. Ó, solicitando aqui um valor inteiro para a base. Vou colocar aqui um valor pequeno, 2. Informe o valor inteiro para o expoente. E 3. Resultado 0. Opa, tivemos uma falha aqui. Deixa eu ver. Bom, aqui eu cometi um pequeno erro, né? Eu tinha comentado que qualquer valor na base sendo 0, o resultado é igual a 0, né? Se eu tiver algum valor que não seja um valor acima de 0 no expoente e um valor 0 na base, o resultado é 0. Então, se a minha base for 0, o retorno é 0. O que eu fiz aqui, eu inverti, né? Eu falei 1 e inverti aqui, ó. Então, se a base for igual a 0, o resultado é igual a 0. Agora, se o expoente for igual a 0, então aqui a minha base é 8 e o expoente é 0, aí o retorno é 1. Então, o meu expoente é 0, o retorno é 1, certo? Então, aqui sim, agora está correto. Deixa eu testar aqui novamente. Informe um valor inteiro para a base. Vou colocar aqui 2 e 3. Resultado 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Base 10, expoente
4 vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ó, deu 10.000, tá certo? Então são 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. E 1.000 vezes 10, 10.000, tá certo. Tá. Agora vamos testar os casos bases aqui. 8, né, a base 8 e o expoente 0. Nesse caso aqui, ó, o expoente 0 ele tem que retornar 1. Valor inteiro. Resultado 1, certo? Então, beleza, vou testar o outro caso base agora. Base 0 e expoente 8. Nesse caso, o expoente é maior que 0, base 0 tem que retornar 0. Então, 8, resultado 0. Certo? Então, está obedecendo aqui o caso base, os casos bases e a exponenciação. Tá? Então, isso aqui, ó, ele vai, como eu já tinha anteriormente explicado para vocês, ele vai chamar novamente a função, certo? Aqui ele vai sendo empilhado na memória. Então, o estado dessa primeira função, ele vai para o empilhamento de memória. E esse segundo estado, nós temos o expoente com um valor menor, um número menor, né? E aí ele faz a validação aqui dos casos bases e executa novamente aqui a recursão, caso não tenha atendido os casos bases, tá certo? Então, esse aqui seria o algoritmo, né, para o nosso primeiro problema, certo? Depois eu vou mandar isso aqui para vocês também. Agora eu vou abrir aqui um outro código-fonte. Vamos lá para o segundo problema. Aqui. Segunda atividade. Implementar um algoritmo recursivo para ler um valor. Então a gente vai precisar solicitar para o usuário apenas um valor. Não fala se é inteiro, né? E apresentar a tabuada de 0 a 10 do valor informado. Então aqui é o seguinte. A gente vai solicitar um valor para o usuário, digamos que seja x. Se o valor que o usuário informou foi 5, a gente vai precisar imprimir a tabuada de 0 a 10 do número 5. Então vai ficar 5 vezes 0 igual a 0. 5 vezes 1 igual a 5. Até o 5 vezes 10. 5 vezes 10 igual a 50. Certo? A recursão vai ser para imprimir essa tabuada na tela. Ok? Bom, na primeira função, no primeiro exercício, a nossa função ela retornou alguma coisa para a sua chamada. Então aqui, ó, o printf é que chamou a função exponenciação. Então aqui dentro ele retornou alguma coisa, por isso que a função foi do tipo inteiro. Agora, essa função de tabuada, ela não precisa retornar nada. Na medida que eu chamar essa função, ela já vai executar o seu processo, já vai imprimir ali a tabuada na tela, né, vai imprimir as linhas e vai encerrar a sua execução, quando ele chegar no caso base lá desse problema, tá certo? Então essa função ela não precisa ter nenhum tipo, tá? Vou só copiar, eu vou copiar aqui, só para resumir um pouquinho. Vou tirar aqui a função principal e aqui o de baixo. Tá. A nossa função vai chamar tabuada. Ela precisa de um valor só como parâmetro. Vou chamar aqui de n, né? O valor da tabuada ali, n. Deixa eu ver o que mais. Informe um valor inteiro para... Vou colocar aqui, tabuada. E aqui vai ser lido um valor. Vou chamar ele de n também. N e n. Perfeito. Informe um valor inteiro para a tabuada. Então tem a variável criada aqui. Vai ser lido esse valor informado pelo usuário, armazenado na variável n. Agora aqui a gente vai chamar a função tabuada, passando esse valor n informado pelo usuário como parâmetro. E a nossa brincadeira vai acontecer aqui nessa função tabuada. Primeiro, a gente vai identificar qual que é o caso base nesse caso aqui. Tá? Nós temos uma tabuada, né, para ser implementada. Qualquer valor que eu informar aqui,
ele vai ter que imprimir a tabuada do valor, mesmo que o valor seja negativo, 0, 1, 2. Tá? Então a gente não vai considerar o próprio valor que eu informar como uma situação para o caso base, tá certo? Eu vou ter que ter um segundo parâmetro para entrar aqui como validação para o nosso caso base, tá certo? Porque a tabuada ela começa de um valor e vai até outro, ela vai do 0 até o 10. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar um contador, e esse contador ele vai ser inicializado com 0, e quando esse contador for igual a 10, aí a minha recursividade vai ser encerrada, tá certo? Então esse contador começa com 0, e aí eu vou apresentar a multiplicação do valor informado pelo contador, certo? Quando esse contador chegar a 10, eu imprimo também essa multiplicação na tela e encerro daí a recursão, tá? Vou fazer aqui para vocês acompanharem comigo. Aqui como segundo parâmetro, então a gente tem o primeiro parâmetro, que é o valor que o usuário informou, valor n, e aqui eu vou criar um segundo parâmetro, vou chamar ele de, vou dar o tipo para ele de inteiro também, vou chamar ele de count, contador. Agora que vem a questão, esse contador, ele só vai ser enviado, né? Na verdade ele não vai ser enviado na chamada aqui na função main, não tem necessidade, tá? Então, nesse caso eu preciso inicializar essa variável aqui dentro dos parâmetros da função. Então, eu vou inicializar ele aqui com 0. Por que isso? Porque eu crio uma não obrigatoriedade de informar esse parâmetro, tá certo? Então, aqui na função principal, eu só preciso informar um parâmetro que é para n, um valor para n. Esse segundo ele já vai inicialmente começar com 0. À medida que eu executar ali dentro da função tabuada a recursão, que é a chamada dela mesma, aí eu vou passar esses dois parâmetros, o parâmetro para n e um parâmetro para o contador. Aí esse 0 vai ser substituído pelo valor que o contador receber, tá? Esse 0 só vai ser armazenado dentro do contador no primeiro loop, no primeiro momento. Nas próximas chamadas ali na recursão, ele vai ser substituído então por o próximo valor. Tá ok? Vamos lá então. Agora sim, eu tenho um contador para servir como caso base. O meu caso base nesse caso, então, vai ser quando o meu contador for igual a 10. Quando for igual a 10, eu vou imprimir ali a multiplicação e encerrar a recursão. Então, vou colocar aqui, ó, se o contador... se esse contador for igual a 10, então eu vou imprimir aqui na tela a multiplicação. E essa multiplicação ela tem que vir no formato de tabuada, tá? Então, por exemplo, digamos que o usuário informou lá o número 5. Né? Então, ele tem que imprimir isso aqui, ó, 5 vezes 0 igual a 0. Na próxima linha, tem que imprimir lá 5 vezes, aqui é um x, né? 1 igual a 5. Então, aqui a gente vai ter o valor informado pelo usuário, tá? Nesse primeiro momento da impressão. Nesse segundo momento, a gente vai ter o valor do contador. E nesse terceiro momento, a gente vai ter o cálculo, né, a multiplicação do valor informado pelo contador, que vai ser o resultado aqui. Tá? Então, acompanha comigo aqui. Ó. No meu printf, nós vamos colocar, primeiro momento, %d, para imprimir um valor inteiro, espaço, x, espaço, %d, para um segundo número inteiro. Então, aqui, ó, esse primeiro representa o 5, esse segundo representa o 0, e agora aqui o sinal de igual, espaço, %d. E esse terceiro identificador representa aqui o resultado, tá ok? Então eu preciso passar aqui 3 valores como referência nesse printf. O primeiro, então, é o valor informado pelo usuário, vai ser o n, vírgula. O segundo vai ser o nosso contador, então, variável count. E o terceiro vai ser a multiplicação de n vezes count, tá ok? Agora isso aqui eu posso apagar, era só para representação aí, como exemplo. Perfeito. Então, se o contador, se a minha variável contadora for igual a 10, ele vai imprimir isso aqui e não vai fazer mais nada, tá? Se não, aí aqui embaixo, eu vou ter que ter um else. Se não, se esse cara aqui não for igual a 10, então eu vou continuar executando ali o loop, né? A repetição, a nossa recursividade. E aqui a gente também vai fazer a impressão dessa linha aqui da multiplicação. Então, eu vou copiar isso aqui
E além dessa impressão, a gente vai executar a recursão também. Então vão ser duas linhas. Nesse caso eu preciso colocar aqui então uma chaves, tá? Então na primeira linha vai ser a impressão da tabuada. Então a mesma coisa, tá? %d vezes %d igual a %d. Primeiro valor vai ser o valor informado pelo usuário. Segundo aqui vai ser o contador. Deixa eu só separar aqui bonitinho. E terceiro, o n vezes count, né? O número informado vezes o contador. A diferença é que agora a gente vai ter um return. A gente vai ter um retorno nessa chamada aqui. Só que esse return, ele nem é um return para retornar algo, é só para chamar novamente a função da recursão, tá? Então vou chamar aqui, ó, tabuada. E aqui eu preciso passar dois parâmetros. Novamente, o primeiro parâmetro é o valor informado pelo usuário. Esse cara aqui ele não vai mudar, tá? Então eu vou passar o n aqui mesmo, ele vai ser estático, vai ser fixo. E o segundo é o contador. O contador ele vai mudar, ele vai ser incrementado agora. Tá? Ele vai passar de 0 para 1, depois para 2, para 3 e assim sucessivamente. Eu posso passar aqui, ó, count mais 1, ou eu posso passar mais count. Eu só não posso passar count mais. Qual que é o problema se eu passar count mais? Ele vai passar o valor de count, que é 0, e depois que ele chamou a função, aí é que ele vai incrementar o count aqui. Então a gente vai acabar tendo uma função infinita, porque ele nunca vai conseguir chegar no valor igual a 10. Ele sempre vai passar o valor 0, né, na chamada aqui. Então a gente não pode colocar mais depois, tá? Ou é antes, para ele incrementar primeiro e depois passar esse valor lá como parâmetro, né, para a função tabuada, ou um count mais 1, que ele vai resolver essa soma aqui e vai depois passar lá para o contador. Tá? Ou um ou outro. Vou chamar aqui com mais count. Tá? Perfeito, somente isso. Tá? Essa aqui é a nossa função recursiva, então, para imprimir a tabuada. Vamos testar ela agora. Vou chamar aqui de atividade 2. Então, primeiro, solicita aqui um valor inteiro para a tabuada. Vou informar aqui o valor 5. Ó, ele imprimiu aqui, só que eu não coloquei nenhuma quebra de linha. Então ele imprimiu tudo numa linha só. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Né, até aqui. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20 e assim sucessivamente. Eu vou encerrar isso aqui e vou colocar uma quebra de linha. Deixa eu ver no final aqui, ó. Barra N e aqui também, barra N. Agora sim, vou compilar de novo. Informe o valor inteiro para a tabuada, valor 5. Ó, agora sim ficou legal. 5 vezes 10, 0. 5 vezes 1, 5. Opa. Até o 10. Tá? Isso aqui vai funcionar para qualquer tabuada. Deixa eu pegar aqui um valor mais alto agora. 80. 80 vezes 0, vezes 1, 2, 3, 10. Ao infinito e além. Qualquer valor que eu informar aqui vai ser feita a tabuada então do 0 ao 10 para o valor informado. Perfeito? Agora, vamos lá para a nossa terceira atividade. Implementar um algoritmo recursivo para ler um valor inteiro. Então, é basicamente, até aqui é a mesma coisa dos demais. Não, do anterior só, né, que é para ler só um valor. E depois, apresentar a conversão desse valor inteiro para binário. Aqui a gente já vai ter uma funçãozinha a mais, diferente, né? Diferenciada aqui, mas ainda assim ainda continua sendo um pouco simples. Vamos ler um valor inteiro e fazer a conversão para binário. Só para a gente lembrar aqui como que faz a conversão para binário, tá? Digamos que eu passei lá o valor 3 e quero converter ele para binário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor 3, dividir por 2, né? Porque a base binária ela tem apenas dois algarismos, né? Ou 0 ou 1, então base 2 ali. Dividir por 2. Depois eu vou pegar o primeiro resto dessa divisão. Então aqui, ó, 3 dividido por 2 vai ficar aqui 1, né? Porque 2 é o menor divisor comum entre os dois. 1. Então 2 vezes 1 dá 2, o 2 vem aqui embaixo e nós temos aqui o primeiro resto. Então é esse cara aqui que nós vamos absorver. Opa, tá? Bom, essa divisão ela ainda não acabou, né? A gente vai depois, aqui em um outro momento,
na verdade ela tem continuidade, né? Se a gente for seguir a divisão ali nos mínimos detalhes, ainda tem como aqui colocar uma vírgula, um zero, aqui aumentar mais um, né? E vai aumentando a escala aí. Porém, para nós, só importa aqui na conversão para binário os restos da divisão. E aí nós temos aqui somente um resto. Esse cara aqui, ele não tem como mais dividir por 2. Então, essa divisão para fazer a conversão para binário encerra aqui nesse momento. E aí nós vamos pegar esses dois caras. O primeiro divisor aqui, que é o 1, e o resto. E aí vamos inverter a ordem. No caso aqui não vai interferir muito, né? Mas a ordem é de trás para frente. Vamos pegar então o valor 1 e o valor 1. Então o valor 3 em binário é igual a 11. Tá? Se fosse com 10, deixa eu apagar isso aqui para fazer novamente um exemplo com mais divisões. Caneta. Vou pegar aqui o valor 10, dividir por 2. Nós temos aqui, né, o menor divisor comum entre os dois é 5. Vai dar uma divisão inteira aqui, vai sobrar 0. Então esse aqui é o primeiro resto, a gente guarda ele aqui. Nós temos aqui então um divisor que ainda pode ser dividido por 2. Nesse caso a gente vai continuar a divisão. 5 dividido por 2. O menor divisor comum entre eles aqui é 2. Aqui vai sobrar um 4, vai ficar 4, né? 2 vezes 2, 4. E o resto aqui da divisão vai ficar 1, tá? Bom, o 2 aqui, ele ainda também pode ser dividido por 2. Então, vai fazer a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, 2 vezes 1 dá 2. E o resto aqui vai ficar 0. 2 menos 2 dá 0. Agora sim, ó, o 1 não pode mais dividir por 2. Então, a gente já encerrou as divisões. Agora, a gente precisa pegar aqui em ordem inversa. Ó, esse 1, o 0, o 1 e o 0. Então, nós temos a conversão de 10 para binário vai ficar o 1, o 0, o 1 de novo e o 0. Tá? Então, o 10 na base binária fica 10, 10. Tá certo? Então, a gente precisa fazer essa lógica aqui agora no nosso algoritmo. Enquanto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o valor informado pelo usuário, dividir por 2. A gente vai tirar o módulo, né, dessa divisão, porque o módulo ele sempre retorna para nós o resto. E aí, sempre dividir, né, pegar o resultado da divisão e fazer o módulo novamente por 2. Pegar o resultado da divisão, fazer o módulo por 2. Para sempre pegar estes restos. E aqui. E a gente vai imprimindo esses restos na tela. A gente vai fazendo essa conversão, né, do decimal para binário. Só que aqui tem uma questão, né? O binário, ele é de trás para frente. Na tabuada, deixa eu voltar aqui no exercício da tabuada. Ó, na tabuada, a gente imprimiu e depois fez a recursão. Então, o que ele fez? Ele já imprimiu e empilhava na memória. Imprimia e empilhava, imprimia e empilhava. E no retorno, no desempilhamento, ele não fazia nada. Então, ele mantinha ali uma ordem crescente, né? Agora, para nós aqui no binário, ele vai ser meio que decrescente. Então, a gente vai ter que inverter isso aqui, ó. Ao invés de imprimir e chamar a recursão, nós vamos chamar a recursão primeiro e depois imprimir. Porque ele vai empilhar todas as funções na memória, toda a recursividade na memória, e na volta que ele vem imprimindo daí esses restos, tá? Então ele imprime esse cara, imprime esse, imprime esse, imprime esse. Aí vai ficar na ordem correta, porque ele tem que imprimir na ordem inversa. Perfeito? Então, entendendo isso, vamos aqui para a atividade 2. Arquivo fonte. Deixa eu copiar a base aqui. Vou chamar aqui a função de binário. Essa função, ela só precisa de um valor como parâmetro. Então, eu vou tirar esses demais aqui. Vou apagar esse desenvolvimento. Aqui na função main, nós vamos precisar de um valor inteiro também, né? Informe um valor inteiro para conversão em binário. Vai ser informado o valor e a gente vai chamar aqui a função binário para n, que é o valor informado. Agora, dentro dessa função, o que eu vou fazer? Identificar o caso base.
Qual que é o caso base? Se caso o valor informado pelo usuário for 0, né, que é o menor valor ali, eu não vou dividir esse valor por 2, certo? Porque não tem divisão, né, de 0 por outro valor. Então, nesse caso, seria o nosso caso base, né? Se x, se n, que é o nosso cara aqui, for igual a 0, a gente já tem um caso base. O que seria o caso base? Nada. Essa função... eu esqueci de uma coisa, peraí. Aqui na tabuada, ó, ele não precisava de tipo, né? Ele não retorna nada, ele só é chamado aqui. Então, nesse caso aqui, eu nem precisaria do int. Só deixar só tabuada, tá? Deixa eu ver aqui. Forma o valor para tabuada, 4. Ó, a tabuada do 4 funcionando, belezinha. Por que eu falei isso? Porque aqui no binário, a gente também não vai precisar, né, deixar ele com um tipo. Ele só vai imprimir na tela ali os valores na ordem inversa, né? Já vai fazer a impressão, tudo na mesma linha, sem quebrar a linha. Então ele já vai meio que imprimir o valor binário na tela. Eu não preciso retornar nada aqui para a função, para quem está chamando essa função. Então, aqui, ó, nesse caso, o meu caso base ele vai ser invertido, tá? Eu não vou fazer isso aqui, ó. Se n for igual a 0, o que eu vou fazer se n for igual a 0? Nada, porque não tem nada, ele não precisa retornar nada para ninguém, certo? Então vai ficar meio que um if vazio aqui. Aí eu colocaria um else, né? Se não, aí sim faz os outros casos aqui. Então, para não ficar um if vazio, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário, né? Se faltou o n aqui, n igual a 0. Então, eu vou fazer um if ao contrário. Se n for diferente de 0, aí sim eu vou fazer algumas coisas aqui. Se não, não faz nada, senão a função acaba. Deixa eu só voltar esse cara para cá, beleza? Beleza. Então, se n for igual a 0, ou seja, se o meu caso base não for obedecido, então, aí sim, eu vou chamar a recursão, tá? Que eu falei que a gente vai fazer ao contrário aqui, né? Primeiro a gente chama a recursão, depois a gente imprime. Então, aqui, ó, vamos fazer o printf. Vamos imprimir deixa eu colocar aqui um valor inteiro, né? %d. Que valor que vai ser esse? Aqui eu não vou colocar nenhum /n, nenhum espaço, porque os valores vão precisar estar todos juntos, tá? Que valor que eu vou imprimir? O valor do módulo desse número, dessa variável ali. Então, vai ser n módulo 2, tá? Para ele retornar o resto ali dessa divisão. Perfeito. Então, enquanto o n for diferente de 0, eu vou imprimir esse módulo. Mas antes, eu vou chamar aqui a recursão de n dividido por 2. Para a gente fazer aquelas divisõezinhas ali, ó. Então, para cada divisão, eu vou pegar aqui, ó. Peguei a divisão, né? O n, esse n aqui, ele vai ser substituído quando a função for chamada na recursão. Um exemplo, digamos que o primeiro valor aqui foi 10. Então, agora eu vou chamar a recursão. A recursão vai ser de n dividido por 2. Então, vai ser de 10 dividido por 2. Ou seja, o n vai passar a ser 5. E assim, sucessivamente, vai sendo empilhado isso na memória. Então, vai para 10, 5, vai ser isso aqui, ó. Vai para 10, depois vai para 5, depois vai para 2. E aí, no final, quando não tiver mais como dividir, ele vai imprimindo, então, os restos, os módulos. Ele volta imprimindo os módulos, tá? Basicamente isso aqui. Vai empilhando, dividindo, pegando os restos e depois calculando. Isso aí. Deixa eu testar isso aqui para ver se é isso mesmo. Atividade 3. Um erro aqui. Se n... tá. Acho que é por conta desse comentário que eu fiz aqui, sem comentar. Beleza, informe um valor inteiro para conversão em binário. Bom, deixa eu pegar um site aqui que faz a conversão só para testar, né? Deixa eu digitar um aqui. Ó, esse cara aqui, ó, ele converte para binário já, automático. Vou colocar um valor aqui, ó, 40.434. Vou pegar um valor menor, porque senão eu vou empilhar muito valor lá, né? E aí pode ser que encha a minha memória e não converta, não faça o processo completo. Então, ó, 43 tem que dar esse valor aqui, ó, 101.011. Então, vou digitar aqui 43. 101, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 101.011. 101.011, então tá batendo, tá?
Está funcionando o nosso código. Deixa eu fazer um com 255 aqui, que eu sei que é um monte de 1. 6 uns, se eu não me engano. 255. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 uns. Perfeito. Então o nosso algoritmo aqui está funcionando, tá? Agora sim. Bom, para essa aula seria isso, seria a correção dessas atividades. Na próxima a gente vai falar sobre ponteiros, tá? Que é o nosso próximo assunto, para daí a gente conseguir evoluir um pouco mais na disciplina, perfeito? Então, até a próxima aula. Caso não tenha entendido, reveja a aula e se mesmo assim ficou alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Não fique com dúvidas nessas atividades aí de algoritmos, porque você vai precisar desse entendimento para outras disciplinas lá na frente, tá ok? Fico à disposição. Um abraço, até a próxima!